Olá, eu sou a Carla Rodrigues, sou narradora de histórias, sou da cidade de Iguatu e há 8 anos que eu trabalho na Biblioteca Pública de Iguatu com contação de histórias. Eu comecei minha base de iniciação dentro desse universo da arte foi através do teatro, né? Com 14 ou 15 anos eu iniciei no teatro de escola mesmo e aí depois que eu fui participando de alguns coletivos, né? A minha formação principal foi através da Companhia Hortite de teatro, a partir do ano de 2007, que eu passei a fazer parte da companhia e dentro da companhia eu passei a assumir não só a função de atriz, porque na época eu atuava, mas também passei a fazer direções teatrais e aí foi a partir disso que eu me identifiquei com a iluminação cênica, com a produção de eventos também, né? Inicialmente de eventos culturais, e mais para frente eu fui aprimorando essa arte a partir desse universo do teatro. Quando eu passei a trabalhar com o teatro, né, isso ainda adolescente, muito jovem, era tudo muito uma descoberta. E eu me considero uma pessoa curiosa. Então, no interior, nós, artistas, somos nossos próprios produtores. Então, a gente tem que se virar e aprender a produzir, aprender a como faz um figurino, aprender a como mexer na iluminação cênica e principalmente aprender a como produzir, a como vender, a como divulgar o seu próprio trabalho, né? E dentro do galpão de artes da Companhia Hortite, foi que eu passei a buscar trabalhar mais de perto com a produção cultural, né? Então eu passei alguns anos produzindo dentro do galpão da Companhia Hortite. E aí eram mais espetáculos de teatro, de dança, espetáculos musicais também. A gente trabalhava muito nessa vertente. E com isso a gente dava um apoio aos artistas do próprio município, né? A gente abria as portas do galpão para receber os artistas de outros municípios, mas também do próprio município. E aí, a partir disso, veio surgindo a necessidade de buscar formações dentro dessa área da produção cultural, né? E aí nessa produção foram surgindo algumas vertentes, como por exemplo, a gente teve um cineclube chamado Cine Telha, no qual eu também fiz a produção durante um tempo, juntamente com o César, de todo esse processo e juntamente com outros integrantes também da Companhia Hortite. Passarinho na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 voou. A menina que gostava tanto do bichinho, chorou, 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 chorou. A contação de história também foi todo um processo de necessidade, que eu digo assim, né? Veio também por um período aí no qual eu me sustentei basicamente da arte, da contação de histórias, e uma das atividades que eu fazia era animar aniversário. Inicialmente eu não tinha muito esse entendimento do universo da palavra em si, como eu tenho hoje, né? Da importância de se contar história. Era mais por uma necessidade, como na época eu não estava trabalhando e surgiu essa oportunidade de trabalhar com eventos, aniversários infantis e trabalhar com a contação de histórias dentro desses aniversários. Passei um período morando no Juazeiro, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, de ter contato com outras pessoas. E ao voltar para Iguatu, surgiu o concurso público da Prefeitura Municipal e lá tinha um cargo para contador de histórias. E como eu já estava nesse processo de descoberta dentro da contação de histórias, eu pensei que poderia ser viável eu trabalhar com isso. Fiz o concurso, passei e desde 2013, 2014, que eu assumi o cargo de contadora de histórias aqui na Biblioteca Pública Municipal de Iguatu. E aí, a partir disso, foi que eu comecei a me profissionalizar, a buscar formações, a estudar melhor esse universo da narrativa, né? E à medida que a gente vai buscando esse narrador, porque na realidade é uma descoberta do seu eu quanto narrador, eu fui começando a identificar elementos da minha vida que, de certa maneira, me levaram a esse universo, né? Muitas pessoas que trabalham com contação de histórias, elas têm um histórico de que tinha um pai, um tio, uma avó que contavam-se muitas histórias ou passavam muito tempo em bibliotecas e tal. Diferente, eu não tive
esse campo, né, essa vertente, o pai, ou a mãe, ou a avó, que me contassem histórias. Porém, eu era uma criança que eu era muito observadora, então, na própria escola, eu comecei a identificar isso muito depois. Eu tinha prática da leitura, eu gostava de ver histórias, de estudar, de ler essas histórias, e depois eu vim ter esse entendimento, né? Não foi algo em vão, foi algo que eu já tinha dentro de mim, porém eu não tinha despertado, né? E a minha busca desde então, né, desde que eu assumi esse cargo na biblioteca, né, que eu não trabalho só com contação de histórias, mas tem todos uns projetos voltados para incentivo à leitura. E aí, nesse percurso, a minha descoberta tem sido essa, o meu eu narrador. Como que eu me identifico como narradora, aonde que eu posso atuar como narradora, o que é que a minha narrativa pode favorecer, pode levar de bom para as outras pessoas, né? Não só o fato do incentivo à leitura, mas também essa questão da estética artística, que eu também tenho buscado trazer isso um pouco para dentro da narrativa, né? Diferente de outros narradores, por exemplo, que são professores, então eles trazem os seus processos narrativos de dentro da sala de aula, né? E quando eles passam por esse processo, eles acabam caindo nessa brincadeira de ser artista, de ser ator e querer atuar as histórias. O meu processo foi diferente. Eu já saí um pouco mais do campo artístico, né, do campo da atriz que conta história, para esse campo da narradora oral em si, em que a palavra ela é o foco, ela é a principal vertente do trabalho, né? Como que a palavra chega até as pessoas, como que eu posso narrar uma história e nesse ato de narrar a história eu levar aprendizado, eu levar trocas de conhecimento, eu levar simplesmente emoção, né? Esse tem sido o processo que eu venho buscando de profissionalização há mais ou menos 8 anos. E diz um sábio chamado Baal Shem Tov que, quando estava perto desse sábio morrer, ele convocou os seus discípulos e levou os seus discípulos para um lugar na floresta. E lá, ele ensinou a forma correta de acender a fogueira, explicou qual era o local ideal da floresta e explicou qual a oração que ele fazia. E assim, Deus vinha. Após o sábio morrer, a primeira geração dos seus discípulos foram até o local exato da floresta, acenderam a fogueira, como foi explicado, e fizeram a oração. Assim, Deus veio. Na segunda geração, esses discípulos já não sabiam mais qual era o local certo na floresta, mas ainda sabiam acender a fogueira e sabiam fazer a oração. E assim, Deus vinha. Na terceira geração, esses discípulos já não sabiam mais o local ideal da floresta, nem como acender a fogueira, mas sabiam a oração. Assim faziam e Deus vinha. Já na quarta geração, não se sabia o local correto da floresta, não se sabia acender a fogueira e nem sabia-se a oração. Porém, alguém conhecia toda essa história e contava para os demais. E assim, Deus vinha. Contar histórias é importante não apenas por um fazer artístico ou apenas educacional, né? Hoje em dia as pessoas atrelam muito a contação de histórias a uma prática pedagógica, onde a escola trabalha isso para o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento social, o desenvolvimento psicológico das crianças, né? Sim, a história tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança. Mas, além disso, né, além do papel pedagógico, ela cumpre o seu papel artístico, mas também ela tem a função de preservar, né, de salvaguardar histórias, de salvaguardar patrimônios, memórias de lugares, de pessoas e histórias de outras histórias.